Glória a Deus, seja bem-vindo a mais um Repartir nessa segunda-feira, onde nós estamos nesse canal, na Igreja em Vinhedo, e eu quero te convidar a você curtir esse canal, compartilhar esse link com mais pessoas, aonde mais pessoas podem ter o acesso a esta palavra, uma palavra que vai alimentar o nosso espírito. O que nós precisamos de mais tradições, mais do mesmo, qual o resultado que Deus está buscando nesses dias e o que o Senhor espera da sua vida e da minha vida. Nós sabemos, as pessoas estão o tempo todo ansiando, esperando por uma novidade, quem sabe o lançamento de um novo filme, o lançamento de um novo livro, algo que seja inédito. E da onde vem essa ânsia do coração do homem, daquilo que é inédito? O que eu vejo, ter os lançamentos da Apple, os iPhones, e as pessoas esperam os lançamentos, iPhone 15, 14, aí 16, não sei o que, daqui a pouco 17, 18. Mas o que tudo isso tem a ver com a questão da palavra, com a questão de Deus, aquilo que o Senhor espera? E será se no nosso meio também não há tradição? É sobre isso que nós queremos falar nesta segunda-feira, neste Repartir. E eu quero anunciar para você o que é a marca do título de hoje, ou melhor, daquilo que é uma palavra que nós estamos desfrutando para poder viver, entender realmente qual a dinâmica que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Porque entender a palavra é dizer Deus está buscando um resultado com isso na minha vida. Então, na segunda-feira do Conceber, nós vamos estar falando sobre conceber a dinâmica da decisão, que não retrocede pela tradição. Então veja, nós estamos o tempo todo tomando uma decisão, sejam essas favoráveis ao testemunho de Deus ou ao testemunho do homem. O tempo todo estamos sendo colocados em cenários aonde Deus está falando, aonde o homem está falando e aonde o próprio inimigo está falando. Qual é a tua posição e a minha posição? Eu vou tomar uma decisão que não retrocede pela tradição, mas olha para o novo daquilo que é o mover do Espírito Santo de Deus. Olha que incrível! O poder do Espírito de Deus é um poder que se move muito além da compreensão humana, muito além dos costumes que vêm acompanhado e formando uma tradição. Mas precisamos aqui colocar uma base e um fundamento para entender qual é a tradição que nós não concordamos, qual é a tradição que nós não queremos. Se vista que a palavra de Deus, ela também havia uma transmissão, há nela uma oralidade, onde ela é passada, e o povo também celebra costumes como a celebração da Páscoa, que é uma celebração que aconteceu cerca de 4.000 anos atrás, ali em Moisés, no livro de Êxodo. O que isso tem a ver, então? Eu vou olhar para o passado, eu vou olhar para a tradição, devo cumprir, não devo cumprir? O que nós precisamos entender é que existe uma essência e algo que eu não vou deixar passar desapercebido, mas eu não vou invalidar, eu não vou impedir, eu não vou colocar realmente dificuldades para que o Espírito Santo de Deus não atue naquilo que é a sua santa vontade, naquilo que é o seu desejo de manifestar o novo. Então veja bem, a sua decisão e a minha decisão deve ser uma decisão a favor do mover do Espírito de Deus. E desta forma eu não vou fundamentar a tradição que paralisa o mover do Espírito de Deus, que paralisa a verdade de se manifestar. O que nós vemos em certos lugares é, para funcionar tem que ser desta forma. Não, só pode fazer se for dessa forma. Nós não estamos dizendo que tudo tem que ser bagunçado, sem responsabilidade, sem cuidados, sem um entendimento e sem um zelo por aquela situação. Agora, o que nós precisamos é exercitar como pessoas maduras e como pessoas que entendem que o mover do Espírito de Deus muitas das vezes vai buscar algo inédito do que ainda não aconteceu, para que o testemunho seja manifestado. Nós vamos precisar entender que não podemos impedir o mover do Senhor, porque ninguém ou homem algum pode impedir o que o Senhor jurou de realizar nesses dias.
Então, a tradição ela está ligada à transmissão. A tradição ela é transmitida de geração em geração, seja por meio da oralidade, da escrita ou da prática. A Bíblia, a palavra de Deus é um livro de tradição, mas esse livro de tradição é um livro que vem acompanhado do inédito, de um mover que está colocando a nossa história em evidência, a nossa vida em evidência, a favor de uma decisão que vai concordar com o novo do Senhor, com a missão da igreja, com a missão que o Senhor tem dado para a sua igreja, com um coração mesmo disposto a dizer: eu vou manifestar o novo, não porque eu estou criando conceitos, não porque eu estou reformulando coisas, mas porque eu estou sendo levado ao Espírito de Deus de realizar aquilo que homem algum realizou. Imagina, nós temos tantas descobertas no decorrer da história da humanidade, temos diversas situações de inovação que foram desafiadas no momento que elas estavam nascendo, no momento que elas estavam surgindo, e pessoas vieram e disseram: não pode ser dessa forma, não, olha só, ele está doido. Einstein e tantos outros criadores de inovações, eles eram desprezados pelo novo que estava nascendo. E quantas pessoas acabam colocando peso e colocam ainda mais tradição que não está ligada ao mover de Deus, impedindo com que o agir do Senhor aconteça. E muitas das vezes o Senhor vai ter que redistribuir e encontrar um lugar de alguém que vai manifestar essa realidade. Então, pensando nessa situação, vamos ler aqui o que eram os versículos de hoje, porque eu quero trazer para você 5 pontos que estão voltados a essa palavra. Veja, Gênesis 24, 58, do 54 ao 58 vai dizer: depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele. E passaram a noite de madrugada. Quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ele ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois ele irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor tem me levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: quero ir com este homem? Ela respondeu: irei. Imagina se Rebeca fica presa naquilo que são seus costumes, suas tradições, aquilo que ela cresceu ouvindo, aquilo que ela cresceu recebendo dos seus pais, recebendo talvez da sua família, recebendo do seu povo antigo. Ela não iria viver o novo que Deus queria manifestar na sua vida. Ela não iria viver o inédito de um encontro que Deus promoveu na sua vida. E quantas pessoas hoje elas têm avançado em dias na sua idade, têm avançado em dias na sua disposição, naquele dia a dia, e elas falam: como os dias são monótonos, como eu preciso de algo novo. Eu quero declarar e profetizar sobre sua vida que haverá uma satisfação e um prazer, porque você vai estar vivendo o novo e o inédito de Deus, o novo e o inédito do Espírito Santo de Deus. Vai vir novas ideias, vai vir novo entendimento, vai vir ideias de negócio, vai vir ideias de atuações, histórias, criações de livros. Eu amo escrever, eu amo a palavra, então vai vir sobre minha vida algo inédito que eu ainda não escrevi, ideias que eu não tive. Eclesiastes 12:12 declara que não existe limites para escrever livros, então declare na sua vida: não existe limite para aquilo que Deus colocou no seu coração. Não porque você vai ser uma pessoa sem medida, não porque você vai ser uma pessoa desesperada, mas porque você vai ser uma pessoa movida pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus vem, ele vem para romper o que está parado, o que está paralisado, e vem estabelecer o inédito. Então é nessa marca que eu quero trazer para você 5 pontos de que eu não vou tomar uma decisão e não vou retroceder à tradição, mas eu vou olhar para o novo que Deus quer manifestar por meio das minhas mãos, por meio da minha boca, por meio dos meus olhos, da minha pessoa, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não significa dizer que eu não preciso das outras pessoas, que eu não preciso do corpo
corpo de Cristo, eu preciso apenas de quem está concordando, de quem está concebendo aquilo que é uma ideia do Espírito Santo de Deus. Imagina se José olhasse para Maria e dissesse: que loucura é essa? Que loucura é essa, mulher? Como assim tu está grávida? Olha para o nosso tempo, olha para os nossos dias, eu não posso assumir uma coisa dessa. Isso é novo, isso não pode acontecer. E quantas vezes nós paramos por conta disso, mas o Espírito Santo de Deus está nos trazendo nesse momento um caminhar inédito. Então veja, se tem a tradição, né, que é o conceber a dinâmica, qual a dinâmica que eu vou olhar? Então eu quero trazer 5 dinâmicas para vocês, que é: eu não vou andar pelas repetições, eu vou andar pela revelação. O que nós vemos são encontros e mais encontros e mais encontros de multidões, e não estamos dizendo que não acontece um lugar onde a revelação de Deus tenha, mas ainda há um insistir de um encontro que só ajunta pessoas e é mais repetições das mesmas coisas, de um costume que se torna nenhuma religiosidade. Mas o que eu tenho, eu vou me relacionar com a revelação do Espírito de Deus. Eu vou buscar a revelação da palavra do Senhor. E eu vou olhar para a palavra que já está escrita, que é a autoridade de Deus, a autoridade máxima, a revelação do Filho de Deus. Aqui é a história escrita do Senhor se comunicando para o homem, mas ele vai se comunicar comigo, porque ele é um espírito de vida, e aonde há vida, há renovação, há uma revelação que torna o meu viver diário um viver extraordinário, por meio daquilo que é o Senhor manifestando na minha vida. Então eu vou olhar para a dinâmica da revelação e vou dizer: eu não quero repetições, eu não quero as muitas orações de repetições que acho que por se eu muito repetir, eles serão atendidos. Ó Senhor Jesus, que você possa ser conduzido a viver por meio da revelação do Senhor. Se fosse assim, queridos, o Brasil seria um dos países mais extraordinários desse mundo, porque o tanto de pessoas que se denominam evangélicos, cristãos e vivem pelas repetições. Por que o nosso país não tem outros resultados? Porque nós estamos ligados naquilo que são repetições, que não geram resultados agradáveis ao Senhor. Que o Senhor mantenha o nosso coração em um lugar de revelação, onde eu vivo inédito e onde eu manifesto a palavra de Deus, trazendo água para quem tem sede, comida para quem tem fome. E ela vai dizer: cara, não é mais do mesmo, não é mais a mesma coisa. E isso é novo, não novo porque está sendo criado, é novo porque chegou na minha vida. Eis que o Senhor faz coisas novas. O segundo ponto é: eu não vou me relacionar com entretenimento, eu vou me relacionar com o entendimento. Se você está indo só para um lugar para você ter entretenimento na tua vida e dizer: isso é legal, olha que música legal, olha que luz legal, olha que coisas legais. Cara, isso é tão pouco para o evangelho, isso é tão pouco para a manifestação de Deus na tua vida, isso é tão pouco na manifestação de Deus na minha vida. O que nós queremos é comunhão no Espírito, o que nós queremos é o partir do pão, o Cristo vivo que eu estou recebendo na minha vida. Então você vai olhar e vai dizer: eu irei comer o Senhor, eu irei para o entendimento, eu irei para a vida de Deus. Não me detenha, não me peça para ficar aqui mais 10 dias no mesmo entretenimento, mas eu quero de fato o entendimento que transforma a minha mente e que diz: eu vou aplicar desta maneira, eu estou discernindo as situações e eu vou colocar em prática aquilo que eu preciso, a qual eu já recebi da parte do Senhor. Não fique presos no entretenimento, porque ele não vai gerar o resultado de uma igreja que nasceu de um encontro que rompeu com a tradição e agora vive pela aliança. A outra questão é: eu vou viver pela busca, porque o meu coração está ansiando a novidade de vida daquele que somente Cristo pode manifestar no meu viver. E muitas pessoas desprezam, né, a questão da busca. Então eu não vou desprezar a novidade de Deus, eu não vou desprezar aquilo que o Senhor está apontando no meu espírito, eu não vou desprezar a novidade que Deus me traz com o seu evangelho, por mais que ele já tenha um panorama completo, mas eu sou um participante daquilo que é uma manifestação inédita do que o Senhor está apontando. Então não vou me relacionar com desprezo, né? Ou seja, fique mais 10 dias aqui. Você, como se quisesse dizer: ele não tem o que fazer, né? Deixa o tempo passar.
deixa as coisas passar. Não, eu vou me relacionar com a busca de agradar ao Senhor e não agradar a homens, mas de fato estabelecer a verdade e a palavra de Deus aonde eu for, aonde eu estiver. Nós vamos manifestar a voz, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos manifestar a vontade de Deus, porque existe um povo que está buscando o inédito do Senhor, está buscando a água que sacia, o pão que sacia, está buscando realmente um viver com o Senhor de maneira maravilhosa e agradável. Queridos, busque ao Senhor, invoque o seu nome, invoque o nome de Cristo Jesus, porque é esse nome, é essa palavra, é esse entendimento, e a sua busca não será desprezada. Jeremias 33 declara: invocar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o coração. Busque ao Senhor de todo o seu coração, que não haverá decepção na sua vida. Não olhe para aquilo que é muitas das vezes desprezo de homens, aquilo que é muitas das vezes também um desprezo que o nosso homem caído quer colocar, mas você vai olhar e vai se voltar ao seu espírito, aonde há a conexão com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. A segunda, na verdade, a terceira, né? Eu já estou aqui no quarto ponto, que eu falei 5 pontos. Aliás, vamos lá, 6 pontos eu vou me relacionar com a revelação e não com a repetição. Eu vou me relacionar com o entendimento e não com o entretenimento. Eu vou me relacionar com a busca e não com o desprezo. E agora eu vou me relacionar com a entrega e não com a retenção. Eu vou, porque que Rebeca diz eu irei? Porque ela sabe da entrega que ela teria. Então, eu vou entregar aquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos. Eu vou entregar as ideias, eu vou entregar os meus dons e os meus talentos, porque pela minha entrega, o novo vai se manifestar. O Espírito de Deus pode fluir. A minha vida não é minha. Imagina, Jó 14 declara: o Senhor tem os nossos dias e meses contados. Por que você vai querer segurar a tua vida e dizendo eu não vou fazer isso, não vou participar daquilo? Não, permita com que o Senhor possa fazer com que você entregue tudo aquilo que você tem. Ele só quer uma coisa: o seu coração. Glória a Deus. Vamos seguindo aqui. Então, o próximo ponto também é justamente a questão do coração. Eu não vou me relacionar com a dureza, porque a tradição endurece o nosso coração. A tradição enrijece o nosso coração. A tradição vai dizer, os dons não são mais manifestos. A tradição vai dizer, não existe mais cura. A tradição vai dizer, o Espírito de Deus não habita mais aqui. Ah, o Senhor não está na sua igreja. O Senhor está na sua igreja. O Senhor está na sua igreja, mas o coração está tão duro que você não consegue ter mais a sensibilidade de ouvir o que o Senhor está te dizendo e muito menos perceber o que o Senhor está fazendo, porque Ele nunca deixou de fazer nada. O Senhor sempre trabalhou e até agora Ele trabalha, e o trabalho dele em nós é nos trazer realmente um coração quebrantado, um coração inabalável, um coração que se rende àquilo que é o novo do Senhor, que se levante os homens e mulheres que andam pelo novo do Senhor. O Senhor não quer só mais um Moisés, o Senhor não quer só mais um Daniel, que foram os homens que romperam com a tradição e que trouxeram a libertação e manifestação do Espírito de Deus. Agora Ele quer você com um novo coração, e você não vai olhar para a dureza, você não vai deixar a dureza da tradição enrijecer o seu pensamento, condenar a sua fé, mas você vai dizer, eu tenho fé pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tenho fé, porque eu não vivo somente pela comida, mas por toda a palavra que procede do Senhor. Não fique colocando sua esperança simplesmente em homens que muitas das vezes falham em dizer qual é a vontade de Deus para a tua vida, mas você vai olhar para o teu coração e teu espírito e dizer, eu tenho um Pai que está no céu, e Ele vai comunicar-se comigo e eu vou ouvir, porque o meu coração agora já não está mais duro e nem enrijecido por uma tradição, mas agora ele foi renovado pela novidade de vida. O último aspecto que eu quero trazer é o aspecto do amor e do ódio. A tradição, ela coloca ódio, coloca disputas, coloca desprezo pelo outro, e ela impede com que eu ame o meu irmão. A tradição diz, você não pode se relacionar com esta pessoa, porque olha aquilo, olha como ele se veste, olha o que ele tem. Não, olha para isso e olha para aquilo, colocando uma venda nos olhos para que a comunhão dos santos não se estabeleça. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, para que não venhamos colocar a tradição, porque olha,
O que Marcos 7, 8, 13 diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Esse versículo e capítulo está se relacionando ao contexto, é que homens deixavam a palavra de Deus e o que o Senhor estava dizendo, para que os seus costumes fossem estabelecidos. Nós não queremos estabelecer os nossos costumes, nós queremos estabelecer a novidade de vida de quem foi encontrado pela palavra de Deus, assim como Rebeca. E agora, se você pegar todas essas palavras, revelação, entendimento, busca, entrega, coração e amor, vai formar o nome Rebeca. Que você possa guardar essa palavra no seu espírito e dizer: eu quero a novidade de vida e eu vou manifestar o novo. Comece rompendo o novo na tua vida, com atitudes simples. É o que eu tenho buscado fazer. Romper o novo, não porque eu quero simplesmente estabelecer uma ideia legal, conceitos, isso e aquilo, não. Porque eu estou dizendo: Senhor, Tu tens o meu coração. Eu amo o meu irmão e eu não quero deixá-lo viver nessa tradição, onde ele não desfruta do Teu Espírito, onde ele não desfruta da Tua vida, onde ele não consegue entender que nós não fomos criados para ter todas as coisas, nós somos criados para ter o todo e ter tudo que está em Deus e tudo que Ele é. E dessa forma você vai ser satisfeito plenamente no seu coração, porque o Senhor, Ele ama a sua vida. O Senhor não quer mais tradição, Ele está buscando o resultado de quem está sendo amado e de quem está devolvendo a glória para o Senhor. Daí então a nossa oportunidade, a sua oportunidade de ofertar nesse canal, ofertar nas nossas vidas, manifestando o novo do Senhor na sua vida e na sua trajetória. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus. Graças nós te damos, Senhor. Nós te louvamos por essa semana, a semana da noiva que serve, disposta a ir ao encontro do noivo. Reconhecemos que nós somos a noiva e que Tu és o noivo, Senhor. Tu és aquele que de fato nos lava, nos santifica e nos purifica pela lavagem pura da Tua palavra. É o Senhor quem nos torna de fato sem mancha, sem culpa, sem mácula. Nós podemos crer e confiar que a Tua palavra, Senhor, surte em nós o efeito propício, surte em nós o efeito necessário. Somos lavados por essa palavra, somos limpos por esse sangue. Assim como Davi orou: Senhor, lava-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-nos com a Tua palavra, lava-nos como noiva, como igreja, mediante a Tua palavra, Senhor Jesus, que é mais poderosa e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de transpassar alma e espírito, juntas e medulas. Nós Te acessamos como o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a Tua glória, a glória como do unigênito do Pai, Senhor. Somos limpos, lavados, purificados por esse sangue, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós fomos de fato fundamentados no Senhor, escolhidos, separados pelo Senhor, para sermos santos e irrepreensíveis em Ti, Senhor Jesus. Nos preserva no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, Senhor, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Nós Te louvamos, declaramos que nós amamos ao Senhor, reconhecemos o Teu mover, o Teu poder, a Tua dinâmica em nós, Senhor Jesus. Nessa segunda-feira em que nós podemos conceber, estamos aqui dispostos e disponíveis a conceber a dinâmica da decisão que não retrocede pela tradição. Nos faz de fato dispostos, firmes, Senhor, decididos e definidos em ir até o fim. Mantenha, Senhor, os nossos olhos fixos em Ti, Senhor Jesus, pois Tu és o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Livra-nos de tropeçar, livra-nos de nos desviar para a direita ou para a esquerda. Nos mantenha no caminho, na verdade e na vida que é Cristo Jesus. Ó Deus triuno que se dispensa para dentro de nós, espírito, alma e corpo voltados, consagrados ao Senhor, decididos a Te experimentar, Te desfrutar e Te expressar, Senhor, de glória em glória, de vitória
vitória em vitória. Te louvamos, Senhor Jesus, porque o Filho é a imagem do Deus invisível. O Deus que habita em luz inacessível se fez acessível mediante o Filho, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de realidade. Nós vimos a tua glória, a glória como do unigênito do Pai, o Filho unigênito que se fez primogênito dentre muitos irmãos. Te louvamos, ó Pai, porque a ti lhe agradou que no Filho habitasse a plenitude de todas as coisas. O nome que está acima de todo e qualquer outro nome é o nome de Jesus. É nesse nome que nós estamos, é esse nome que nós invocamos, Senhor. Nós reconhecemos que de fato os teus mandamentos são superiores, os teus mandamentos são mais elevados. Livra-nos de negligenciar os teus mandamentos, Senhor Jesus. Livra-nos de abrir mão dos teus mandamentos. Decidimos pelos teus mandamentos e rejeitamos as tradições humanas, rejeitamos o ego, a vaidade, o mundo, vencemos o pecado, Senhor. A justiça e o juízo de Deus estão em nós, o entendimento que o Espírito da realidade nos dá, nos faz caminhar por essa palavra. Conscientes dessa realidade, conscientes dessa dimensão, Senhor. Nós queremos ter de fato uma palavra que nos direciona, uma palavra que nos fundamenta. O nosso firme fundamento, a nossa alicerce, a nossa fé está em Cristo Jesus. Nós cremos com a fé do Filho de Deus que nos fundamenta, que nos faz ir até o fim. Não somos dos que retrocedem, somos dos que avançam, Senhor Jesus. Reconhecemos que a tua cruz, Senhor, de fato é loucura para o mundo, mas para nós os que cremos é salvação. É poder de Deus, Senhor. Livra-nos de nos envergonhar do teu evangelho, Senhor. Livra-nos de abrir mão do evangelho, da cruz, dos mandamentos de Deus e de abraçarmos as tradições humanas que não salvam ninguém, mas somos salvos pela tua palavra, somos salvos por esse sangue, somos salvos por esse nome poderoso, o nome que está acima de todo e qualquer outro nome é o nome de Jesus, é o nome de Yeshua, aquele a quem nós amamos, invocamos, honramos e desejamos no nosso espírito a cada dia, Senhor Jesus. Livra-nos de invalidar a tua palavra, Senhor, pela nossa própria tradição, Senhor Jesus. Nós queremos abraçar a tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, meditar na tua palavra, Senhor. Ruminar a tua palavra, crendo que a tua palavra é viva, eficaz, mais poderosa e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Senhor, céus e terra vão passar, mas a tua palavra há de cumprir-se. Senhor Jesus, nenhum tio da lei não será cumprido. Cada palavra da lei foi cumprida em Cristo Jesus. O Senhor cumpriu toda a lei. O Senhor trouxe significado, o Senhor trouxe sentido para a lei. E nós reconhecemos que o Senhor é aquele que realiza todas as coisas de forma profunda, real, trazendo sentido e significado, Senhor. Livra-nos de esvaziar o significado da cruz. Livra-nos de esvaziar os significados dos teus mandamentos. Livra-nos de invalidar a tua palavra, Senhor Deus. De Gênesis e Apocalipse nos ensina a meditar na tua palavra, comer da tua palavra, sermos supridos, saciados e satisfeitos por essa palavra que nos supre, nos torna contentes a cada dia, assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada dia que nós nos dispomos à tua palavra, Senhor, há um efeito em nós, há uma transformação em nós, há um surtir de efeito na nossa mente, no nosso espírito, na nossa mente, vontade e emoção, em todo o nosso coração, a nossa consciência lavada e limpa por essa palavra. Somos transformados, Senhor, porque nos expomos a essa palavra que renova a nossa mente a cada dia. Livra-nos de viver longe dessa palavra, mas nos cativa, nos captura, nos leva para mais perto mediante o temor do Senhor, que é límpido e permanece para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. A
mais preciosa, conhecimento incalculável, a resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo no trono? Quem é o princípio de tudo? Quem é? Mais preciosa, conhecimento incalculável, a resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo no trono? Quem é
e de Deus Ele é, Ele é. Oh, só Ele é, só Ele é. Não há outro, não há outro como o Senhor. Não há outro, não há outro. O contemplaremos até que em nós seja impresso a imagem do Deus invisível. Cantaremos, 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 olharemos para a imagem do Deus invisível, até que o invisível se faça visível em mim. Oh, 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 oh. Só Ele é digno, só Ele é santo, existente em todas as eras, existente a todo tempo, em todo momento Ele é o Cordeiro que foi morto bem antes da fundação do Antes de tudo existir, tu estavas aqui. Antes de tudo existir, tu estavas aqui. Pré-existência, primazia de sabedoria. Pré-existência, primazia de sabedoria. Princípio de obras mais antigas, sobre os montes mais elevados. Pré-existência, primazia de sabedoria. Pré-existência, primazia de sabedoria. Cordeiro primeiro, antes da fundação do mundo, tu já eras conhecido, sacrifício